Olá pessoal, está começando mais um episódio do Pele em Risco e hoje eu recebo na poltrona da minha casa uma convidada que construiu 2 negócios de sucesso em cidades diferentes e ainda encontra tempo para uma segunda paixão, a música. Ela é dentista, fundadora da clínica Saúde e Odontologia em Nova Friburgo e da Belle Odontologia em Mutum, Minas Gerais. Estou falando da doutora Sâmia. Hoje vamos conhecer quem está por trás desses 2 negócios que transformam vidas através de sorrisos e descobrir os bastidores de uma gestão que virou referência na cidade. Seja muito bem-vinda, Sâmia. É um prazer te receber aqui na minha casa. Eu que agradeço o convite, o carinho, a gentileza, o acolhimento, né? Me senti tão querida. Que bom, me senti muito bem. Essa é a intenção mesmo. Sâmia, eu queria que você contasse, eu já sei a história, né? Mas para o público que está nos ouvindo, como a odontologia entrou na sua vida? Então, a odontologia entrou, por incrível que pareça, eu com 5 aninhos de idade, a minha mãe era professora aposentada, hoje ela é aposentada, mas naquela época ela lecionava em várias escolas e há muitos anos atrás se usava, né, muito aquele giz branco, e minha mãe às vezes chegava da escola e tinha sumido a caixa de giz dela e ela perguntava, cadê minha caixa de giz? E aí tava cheio de buraquinho na caixinha porque eu tava furando cada giz daquele e falava para ela que eu estava obturando dentinhos. Então, desde 5 aninhos tinha algo dentro de mim que me levava para odontologia, mas consolidou esse amor, essa paixão, depois de um tratamento ortodôntico que eu fiz na minha adolescência, que eu entendi que era aquilo que eu queria para minha vida. Mas com 5 anos já acontecia. Um dom. Exatamente. Que absurdo. Com 5 aninhos eu fazia buraquinho no giz da minha mãe e falava com ela que eu estava obturando dentinho. Que legal. E você é de Minas, né? Como que você veio parar em Friburgo? Isso, eu sou de uma cidade do interior de Minas, chamada Mutum. E naquela época, eu prestando vestibular, a gente decidiu, a opção de escolha era uma cidade chamada Campos, porque eu tinha uma prima que fazia odontologia em Campos e acabou que a gente colocou opção de cidades próximas, Sim. né? E aí que saiu o resultado primeiro foi Nova Friburgo, e aí minha mãe naquela época veio conhecer a cidade, gostou e ali decidiu que ela gostaria que eu estudasse em Friburgo. Então eu vim, comecei a faculdade, até naquele momento eu acreditava que talvez a gente tentaria uma transferência Sim. de cidade, mas acabou que eu me adaptei, eu gostei da cidade, gostei da faculdade e acabei ficando. E hoje você, bom, no início ali, né, você não tinha sua clínica. Aliás, hoje você tem 2, né? Mas você não tinha clínica, você trabalhava para outros consultórios, outros dentistas? Isso. Logo que eu me formei, eu comecei, né, a trabalhar em clínicas, acho que a realidade da maioria dos recém-formados em odontologia, trabalhei em clínicas populares, trabalhei em serviço público e ganhei também muita experiência, né, muito contato, muitos colegas, mas esse início foi dessa forma, trabalhei Sim. em várias clínicas populares por muitos anos, até conseguir montar ali meu primeiro consultório. Não foi logo no início, não. Sim. E quando você trabalhava para outros, né, dentistas e consultórios, o que mais te incomodava? O que te tirou da conformidade para montar a sua clínica? Então, Dávila, eu sempre tive um amor muito grande, não só pela odontologia, por cada paciente que eu atendia. Então eu sempre tive dentro de mim um desejo de oferecer o melhor para cada paciente, tanto em tecnologia, quanto em estrutura, quanto Sim. em materiais. E esse desejo alimentava em mim o desejo de ter o meu consultório, a minha clínica, para que eu pudesse oferecer para esses pacientes tudo que eu gostaria que oferecessem para minha mãe, talvez, né, que foi a pessoa que mais me motivou na odontologia, sem dúvida. Então eu pensava muito nisso, em oferecer para eles o melhor. Sim. Então eu
esse desejo partiu daí. Você queria que eles tivessem uma experiência realmente diferente do que você via nas outras clínicas, né? Exatamente. Então eu tinha muito desejo que eles ofereceram os melhores materiais e, né, então trabalhando em clínica popular, a realidade não era essa. Então eu gostaria muito, eu sentia dentro de mim essa vontade de fazer um trabalho à minha cara, com o meu jeito, com o meu carinho, né? Que eu sempre fui muito carinhosa para atender cada paciente. Então eu queria transmitir para eles aquilo, tudo, o meu sentimento, o meu amor em detalhes, em cada detalhe. Então eu não conseguiria atendendo em clínicas de outras pessoas que já tinham a própria cultura, a própria forma de trabalhar. Sim. E hoje você tem clínica em Mutum e aqui em Friburgo. Isso. Como você faz essa gestão logística de duas clínicas tão distantes, 9 horas de distância? Realmente a logística é puxada. De Nova Friburgo a Mutum é uma viagem longa, em torno de 9 horas de viagem, e tudo começou quando eu voltei a morar em Mutum, uma época que eu estava trabalhando num serviço público lá, na prefeitura de Mutum, e partiu o desejo de montar, inclusive com um incentivo enorme da minha mãe, nós duas juntas, com muita dificuldade, com muito sacrifício, nós montamos aquele primeiro consultório. E de lá começou a dar certo, né? Assim, a carteira de pacientes aumentando, então eu atendia na prefeitura, atendia no consultório, então graças a Deus tudo fluía muito bem. Mas hoje eu tenho uma equipe, uma equipe incrível, super alinhada, que atende, que atua diretamente na clínica, e eu conduzo essa frequência de idas até lá em torno de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, porque realmente é muito longe. Sim, com certeza, é uma distância e é quase uma empresa de logística, né? Você é quase uma logística ali para conseguir suportar esses dois locais, né? E assim, na odontologia, como a maioria das faculdades, a gente não aprende a administrar uma empresa, uma clínica. Como hoje você tem basicamente seu tempo dedicado à administração da clínica, à gestão de fato, de equipe, né? Eu sei que você ainda atende, mas você vem diminuindo isso. Onde você aprendeu a gerenciar uma clínica? O que você procurou? Curso, mentor? Como foi esse processo? Então, em 2021, na verdade, eu montei a clínica em Mutum. Se eu não estou enganada, foi em 2017, mais ou menos. 2007, na verdade. E montei um consultório em Friburgo também. Somente um consultório que montei junto com hoje a minha atual sócia, a Ludmila, e nós dividíamos aquele espaço, mas cada uma tinha a sua carteira de pacientes, cada uma atendia, né, para si, mas eu sentia que faltava algo, eu sentia que realmente assim, a gente sai da faculdade sabendo ser cirurgiões dentistas, mas não sabemos, não temos a formação ali em gestão. E em 2021 eu fui realizar um curso no Rio, até um curso de facetas em resina, e acabei conhecendo duas colegas que elas falavam muito, muito bem de uma clínica que elas trabalhavam, e eu falava assim, gente, que clínica é essa? O que tem nessa clínica que elas falam com tanto orgulho, elas falam assim, elogiando, se sentindo felizes de trabalhar naquela clínica. Eu quero entender que tipo de clínica é essa, o que eles fazem. E aí eu entrei em contato com as donas das clínicas, né, dessa clínica, nunca conheci essas meninas pessoalmente, mas elas me acolheram com muito carinho, me atenderam super bem. E ali a gente conversou e elas me falaram que elas estavam fazendo ali um processo de gestão, me passaram todas as informações e eu entrei de cabeça, eu quis entender, e naquele momento eu falei assim, gente, é impossível, é muito caro, eu acho que eu não vou conseguir fazer. Era um curso? Isso. Então eu falei, é impossível, não é pra mim agora, né? Nunca desisti, mas eu falei, não é o momento. Mas eu não desisti e corri muito atrás para conseguir fazer.
Então entrei nesse processo, né? Então já tem 4 anos que eu faço essa gestão aí, esse processo com mentor, com acompanhamento, né, de gestão aí mais avançada na odontologia, e realmente a gente percebe o quanto muda. Não só a cabeça, muda a mentalidade de entender que o consultório, ele não é somente um consultório, é possível ser uma empresa. Sim. Então eu consegui entender isso e fui começando ali a aplicar os processos da gestão, né, e de forma que mudou completamente a configuração, né, que hoje não é só um consultório, hoje é uma clínica, é um CNPJ, não é mais um CPF, é uma empresa. Você tem uma equipe grande. Com uma equipe, com demandas, né? Exato, comercial, estruturado, exatamente. Marketing. E para a galera que está nos ouvindo, que tem essa dificuldade em gestão, que dica que você traria, que você aprendeu nessas mentorias, no curso, que assim, foi o divisor de águas? Então, a dica que eu dou realmente é procurar mentores, procurar pessoas que não melhores do que nós, eu nem acredito nisso, mas eu entendo que pessoas que têm expertise naquilo que fazem, pessoas preparadas, pessoas que realmente têm o conhecimento para orientar nas áreas que a gente, né, tem ali certa carência, né, de conhecimento. Então eu procurei muito, eu confiei em pessoas que realmente nos auxiliaram muito nesse processo todo. Ainda estamos no processo porque ele é longo, eu acho que nem tem fim, ele né? Não tem fim, eu acho exato. Que eu ia falar, acho que ele nem tem fim. Mas estar próximo de pessoas que realmente tem ali uma orientação positiva, e a dica que eu tenho é essa. Sim. Mesmo, e eu realmente até hoje estou no processo, né, já há 4 anos, e temos muito que melhorar, e se Deus quiser, mas o mais importante é isso, é eu entender que estamos ali plantando as sementinhas certas e que a colheita ela vem. Sim. Com certeza, mas a gente fazendo um plantio certo e adequado. Eu acho que o futuro de clínicas de odontologia, de médicos, enfim, é realmente essa gestão. Hoje, um dentista sozinho, ele não vai conseguir tracionar, e até falando de dinheiro mesmo, de lucro, né? A empresa ela tem que gerar lucro. Exatamente. Então, para você gerar lucro e ter uma vida melhor e proporcionar isso para sua equipe, para sua família, você tem que ter uma estrutura dentro da empresa. Exatamente. E a estrutura são pessoas, são processos organizados, bem definidos, e todo dia, eu falo que todo dia a gente implementa algo novo, porque todo dia a gente vê pontos que podem ser melhorados. Eu falo que me preocupa muito aquela pessoa que ela acha que sabe tudo, aquela pessoa me preocupa muito. Não, eu sei, eu domino tudo, eu sou muito bom no que eu faço. Isso aí eu acho que é uma zona de conforto, que ela é muito, realmente, o nome diz, é muito confortável, mas nada cresce ali. Então, a partir do momento que você entende que para eu evoluir, eu preciso buscar, eu preciso correr atrás, eu preciso... Até hoje, eu estou sempre indo a São Paulo, fazendo cursos, buscando conhecimento em áreas que eu, às vezes, acho que eu ainda preciso evoluir, né? E eu tenho 20 anos de odontologia, né? Então, eu nunca vou parar. É o meu desejo, assim, tá sempre buscando algo novo, buscando melhorias com pessoas que têm expertise, né? O que a gente estava falando agora há pouco da logística, eu vim agora recentemente de Mutum para Friburgo, eu fiz essa viagem tem 3 dias. Eu vim de Mutum a Friburgo ouvindo podcast, ouvi um podcast da Dani Martins e do Joel J sobre vendas. Então, assim, faz muito sentido para mim estar ali ouvindo pessoas que vão estimular e vão realmente abrir a minha mentalidade. Sim, você falou de mentores, né? Quando você está iniciando, às vezes você não tem o dinheiro ali realmente para pagar uma mentoria, um curso. Exatamente. Mas o podcast ele é de graça. Você consegue tirar insights de livro, de podcast muito fácil. Então, realmente é só quem não quer. A verdade é essa. Exatamente. Eu vim
podia muito bem estar ouvindo uma música, eu gosto de rock, por exemplo, podia, mas eu aproveitei aquele momento que eu estaria sozinha, fazendo um deslocamento longo, são 460 quilômetros de distância, então aproveitei ali para ouvir um podcast que vai acrescentar, que vai abrir a minha mentalidade, que vai contribuir para o meu crescimento. Sim. Então eu busco muito essa linha de estar sempre em contato, seguindo, buscando acompanhamento de pessoas com experiência, com expertise, que vão realmente contribuir. Sim. E hoje, como você organiza a operação das clínicas, né? Você tem outros dentistas, você ainda põe a mão na massa também. Como funciona? Sim, eu ainda ponho a mão na massa. Inclusive amo, né? Mas óbvio que realmente a minha demanda na gestão, no acompanhamento com equipe, a gente tem o tempo muito realmente envolvido com tudo isso, então de fato eu tenho uma equipe hoje, uma equipe de excelência que confio demais, então todos os profissionais são muito preparados. A gente procura estar fazendo alinhamento, reuniões com a equipe, para realmente estar ali os processos e os pacientes sentirem nessa equipe a mesma confiança que sentem em mim, né? E eu fico muito feliz com isso. Assim, não, eu quero ser paciente da doutora Sam, eu fico super feliz, aquele paciente que confia no meu trabalho, mas a partir do momento que ele confia em mim, ele também confia na minha equipe, porque é uma equipe que foi escolhida, que foi preparada, que foi ali montada com muito carinho, com muito treinamento. Então, realmente, assim, coloco a mão na massa, mas também tenho outras demandas ao entorno ali que exigem muito e para que tudo dê certo. Sim, sim, perfeito. E a gente estava conversando um pouco antes aqui, tomando um café, você comentou que hoje você implementou uma questão de NPS, né, de satisfação do cliente. Conta um pouquinho para o pessoal. Isso, implementamos agora nas 2 clínicas também, é algo que eu sempre quis muito fazer, ter ali um setor ali que está ali também trabalhando no controle de satisfação e qualidade desse paciente, porque tão importante quanto ter um paciente satisfeito no início é durante toda a trajetória, eu falo que é o antes, o durante e o depois. Então hoje a gente tem ali pessoas que acompanham os pacientes durante toda a trajetória. Para você ter uma ideia do nosso rigor com qualidade, a gente faz consulta de alta nas clínicas, que é onde o paciente passa por uma consulta final, para a gente ver ali todo o controle de satisfação desse paciente, se ele está satisfeito com o tratamento, se ele ficou satisfeito durante cada etapa desse processo, né? Porque às vezes é um paciente que inicia um tratamento, ele não termina logo em seguida, às vezes é um acompanhamento que é um tratamento maior, né? Então a gente implementou também esse momento que esse paciente realiza essa consulta de alta, que é uma consulta de satisfação. Se tem algo pendente em relação ao tratamento, o paciente volta para a execução, de forma que ele não sai da clínica sem estar realmente 100% satisfeito e o tratamento 100% realizado. Bacana, muito bacana. Agora vamos falar sobre um tema que eu sei que você adora, que é vendas. Clínicas e a maioria das empresas não tem um setor comercial bem estruturado, o que é um erro, porque você tem que gerar demanda, né? Isso é primordial para um negócio, enfim, escalar. Como você organizou o setor comercial das clínicas? Então, eu te confesso que antes de tudo isso, antes de todo esse processo de gestão, eu não tinha muita noção de nada disso. Tipo assim, eu mesma fazia, para você ter uma ideia, antigamente, antes de tudo isso, eu pensava assim, chegou um paciente para avaliação, às vezes eu estava sem horário, eu falava assim, encaixa esse paciente para mim. E hoje eu entendo como é errado. Por quê? Porque é a principal consulta. É a consulta onde o paciente vai te conhecer, ele vai tirar todas as suas dúvidas, é a consulta que você precisa gerar nele confiança, né? Por quê? Porque ele está colocando ali, depositando em você não somente o seu sorriso, ele está depositando tudo, o tempo, o investimento financeiro, a confiança, o medo. Sim. Muitos deles sentem insegurança. Então, como que eu faço uma consulta em 5 minutos, um encaixe? E é o que a maioria dos colegas fazem, ou dos profissionais, a maioria tem essa mentalidade.
Eu tinha essa mentalidade. Hoje não. Hoje a minha consulta de avaliação, ela gira em torno de 1 hora, porque é uma consulta que eu procuro ter uma conexão muito intensa com esse paciente. Eu procuro tirar todas as dúvidas, eu procuro fazer uma consulta de encantamento para que ele entenda realmente que para ele vai fazer sentido esse tratamento, que vamos conseguir entregar para ele o que de fato ele busca e sonha. Então, a parte comercial veio de tudo isso, veio da necessidade de entender que realmente a clínica não é só um consultório, hoje ela é uma empresa e realmente é o que você falou, nenhuma empresa sobrevive sem vendas. Então realmente a gente valoriza muito. Hoje eu sou responsável pelo setor comercial e me apaixonei, eu sou muito Você é uma vendedora nata. Eu sou muito apaixonada pelo setor comercial e a gente está cada dia buscando melhorias, né? Treinamentos com a equipe comercial. Hoje as meninas fazem treinamento toda semana, a gente investe em cursos, né, para que o setor seja muito treinado, realmente fale ali, faça um atendimento muito humanizado, da forma que eu gostaria de ser atendida. Eu treino essa equipe para que atenda dessa forma carinhosa, respeitosa, né? A nossa CRC comercial da Salu Odontologia esteve recentemente em São Paulo realizando um super curso que eu sonhava dela fazer, né? E isso tudo voltado para o atendimento do cliente. Então, assim, as meninas estão cada dia se capacitando mais, treinamentos, mas todo dia. É um investimento pesado também que você faz na área. Você também investe bastante em marketing, né? Faz muitos vídeos, rede social. Você vê que seu posicionamento em rede social atrai clientes também? Você vê a importância disso? Sim, hoje eu vejo importância, né, como eu disse, nós temos uma carteira de clientes muito grande mesmo. E o mais gostoso, carteira de indicações mesmo, de um paciente gosta, indica para o outro, vai indicando a família, né? Então a gente tem uma carteira de clientes muito sólida, de muitos anos, né? Só eu atendo em Friburgo já há 20 anos. Uau! Então realmente não é uma trajetória curta, né? Então foi construída com muita dedicação, com muita luta, com muito esforço, mas quando você está ampliando, né? Quando a gente está agora crescendo, uma equipe maior, realmente a gente viu a necessidade de implementar aí a parte do marketing, né? E eu vejo também que é uma parte que você tem que implementar, mas também ter estrutura para implementar. Não adianta, eu vou fazer um vídeo e tá tudo certo, vai chover clientes. Não é assim. Então a gente se prepara para fazer, a gente estuda, né? Eu faço reunião de alinhamento com a empresa de marketing toda semana, a gente faz alinhamento, gravações, toma um tempo, a gente tem capricho com cada gravação, não é, vou fazer, simplesmente grave de qualquer jeito, não é assim. Tudo muito pensado. Tudo pensado. Um setor comercial que saiba captar e receber essas pessoas que vêm do marketing. Então não é somente gravar um vídeo e tá tudo certo. Sim. Realmente é muito alinhamento, é muito esforço por trás de tudo isso. Às vezes as empresas elas acham exatamente isso. Vou gravar um vídeo e vou ter resultado. E aí fica chateado porque não teve resultado, coloca a culpa na empresa terceirizada, na mídia paga. E não entendeu que é um processo, de fato. Por aí. Realmente não é assim, não é tão simples quanto, quero aumentar minha carteira de clientes, vou investir em tráfego pago. Não é assim. Eu falo que é um tiro no pé quando você não faz da forma correta, né? A gente tem hoje, dentro da clínica, nós temos uma profissional ela é exclusivamente para receber essas pessoas que vêm via marketing. Então é uma pessoa, né, a CRC de agendamentos, ela é preparada, ela é treinada, né, para receber essas pessoas, para fazer um agendamento humanizado no tempo correto. Então realmente não é simplesmente só investir em marketing, é realmente saber fazer. E a gente ainda está no processo de aprendizado, de buscar melhorias, mas percebo que dia após dia a gente vem crescendo, melhorando mais com isso. E para finalizar a parte de empreendedorismo, né? Quando que você viu sua pele em risco? Pegando aí o gancho do nome do podcast no empreendedorismo. Quando você falou, e agora?
Então, entrou num ponto para mim que mexe muito, que no caso foi quando uma situação muito difícil aconteceu na minha vida, que na verdade muitas situações difíceis aconteceram, mas uma situação muito difícil foi em 2022, que foi um diagnóstico muito difícil do meu filho. Então ali eu me vi desesperada, me vi com medo, me vi aflita, me vi insegura e tendo uma demanda financeira muito elevada em relação aos tratamentos, a tudo que precisava ser feito. E eu sempre falei, eu não tenho outra opção, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para fazer sempre o melhor pela minha família, pelo meu filho, pela minha mãe, que precisam e dependem de mim. Então ali eu me vi, eu não vou fazer para ver se vai dar certo, eu vou fazer até dar certo. Você não tinha um plano B? Não, então eu sempre coloquei e apostei tudo no que eu acredito, no que eu amo, mas pelo porquê. Sim. E eles são o meu porquê. Você tem sua mãe e seu filho, né, que dependem de você. Como você lida com essas expectativas também, né, como pessoa? Realmente eu falo que hoje ser mulher, né, Dávila, não é muito fácil. São muitas demandas, são muitas tarefas, mas realmente eu lido e procuro lidar com leveza, apesar de não ser simples, mas hoje eu tenho um olhar muito diferente. Eu já tive momentos que eu olhava com tristeza, por quê estou passando por isso? Hoje não, hoje eu olho com gratidão, porque estou passando por isso, mas eu estou conseguindo passar por isso. Eu estou conseguindo, tendo a possibilidade de passar, de oferecer para eles o melhor. Então, e nada foi muito fácil, mas eu busco incansavelmente trabalhar, me dedicar ao que eu acredito, ao que eu amo, por eles. Eu falo que todo mundo tem que ter um porquê. Um porquê que a gente luta. Eu falo que é por quem eu todos os dias eu não desisto, por quem eu luto igual uma louca, por quem eu trabalho incansavelmente. Tem dia que eu chego a trabalhar mais de 14, 15 horas por dia. Por quem? Por eles. Não é nem por você, por eles. Isso é muito legal. Exatamente. Então, assim... É uma força, né? Sim, eu lembro que um dos encontros do evento da gestão, eles fizeram uma dinâmica muito legal, que eles pediram pra gente escrever num papelzinho as pessoas que realmente são esse porquê. E fizeram uma dinâmica lá, eu chorei muito no dia, e tava lá escrito o nome dessas pessoas, o Juninho, o Miguel, a minha mãe, e realmente as pessoas, a Aninha, né, que também eu amo de paixão, considero da minha família também, as pessoas por quem realmente eu não desisto, por quem realmente eu vou à luta, por quem eu quero cada dia ser melhor, mas não do que ninguém, melhor do que eu mesma, melhor do que eu fui ontem. Sim. É por eles. E Samia, você ainda tem um lado artístico, né, musical. Você toca piano e é cantora. Como que você concilia isso tudo, mulher? Muita coisa. Então, é outra imensa paixão. Para quem não sabe, teve uma época na minha vida que, como eu falei no início, a minha paixão pela odontologia começou muito pequenininha. Mas depois começou também a paixão pela música, também com incentivo da minha mãe. Ela, na época, começou a me incentivar a aprender piano para tocar na igreja, e eu comecei a gostar. Então eu entrei para o conservatório de música, depois me formei em música também, e chegou um determinado momento na minha vida que eu falava assim, e agora? O que eu vou fazer? Música ou odontologia? Porque eu gosto das duas coisas. E aí eu decidi, eu não tenho que escolher, eu não vou saber escolher, eu vou trabalhar com as duas coisas, porque eu amo as duas. Então, hoje eu também atuo profissionalmente como pianista. Não é um hobby? Não é um hobby, eu também atuo.
confesso que com uma frequência menor do que eu gostaria, mas pelas inúmeras demandas, às vezes o tempo mesmo, às vezes eu não consigo absorver mais, né, pegar mais eventos por conta do tempo mesmo, mas sim, trabalho profissionalmente com música também. Sou pianista do grupo musical Arpejo, eu tenho muito orgulho disso também. Eu amo, eu falo que não tem como falar, eu falo que eu não tenho um trabalho, porque tanto na música quanto na odontologia é tão prazeroso tudo que eu faço que eu não consigo sentir que eu estou trabalhando. Então aquela frase é clichê, mas é verdade. Escolha um trabalho que goste, que você não vai precisar trabalhar um único dia sequer. Então eu realmente acredito nisso, porque eu faço com muito amor. Excelente, excelente. Para a gente caminhar para o final, eu queria que você me indicasse 2 pessoas para eu trazer aqui também no podcast. Então, 2 empreendedores ou empreendedoras. Eu posso te passar só um? Claro, claro. O outro não, eu vou pensar direitinho para poder te falar, vou ficar te devendo um. Mas sem sombra de dúvida, o que eu mais admiro é o Juninho. Não, eu vou convidá-lo com certeza. É o meu amor, assim, pra mim é... Pra quem não sabe, ele é seu noivo. Isso. Pra mim é referência. Pra mim é um empresário, é um empreendedor, assim, é um mentor pra mim, assim. É uma pessoa que eu admiro, é inteligente, é sensato, tem uma expertise em tudo que faz, desenvolve com muita sabedoria e muita leveza. Então, sem sombra de dúvida, eu indico ele demais e tenho certeza que vocês vão amar. E que parceria, hein? Que dupla vocês dois. Muito. Realmente eu falo que é um encontro de almas, né? Foi Deus mesmo que uniu, e é o meu maior mentor e incentivador. Ele me apoia, ele me empurra assim, mais pra frente mesmo. Vai que você consegue. Então ele acredita, às vezes eu falo com ele, amor, você confia, você acredita mais em mim do que eu mesma. E é verdade, é uma pessoa que me impulsiona a ser melhor cada dia, acredita em mim, eu falo que os meus sonhos se tornam sonhos dele também, né? Porque ele acredita tanto, ele vive aquele sonho junto comigo. Que legal, Sâmia. Querida, muito obrigada, foi um prazer, tiramos vários insights aqui, aprendi muito com você. Obrigada. Eu que agradeço o carinho, a confiança, o convite, a gentileza, o cafezinho. Tava uma delícia. E sou sua fã também. Tá? Obrigada. Te admiro muito, te acho linda, te acho realmente assim, muito coerente com tudo, uma pessoa que já tem meu coração demais. Obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço.